Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui, não é mesmo? Hoje eu vim trazer um conteúdo que eu gosto muito de consumir e que eu sou apaixonada, que são livros. Eu vou prender aqui no meu colar. Não ficou legal não. Deixa eu prender aqui mesmo. Eu amo consumir conteúdos literários, enfim, ver indicações de livros e eu decidi trazer isso aqui no meu canal. Principalmente de um tema. Eu espero que não esteja fazendo barulho, encostando aqui. Enfim, um gênero literário que eu gosto muito, que é a ficção cristã. Eu recentemente, já tenho o quê? Acho que desde o ano passado, 2024, eu descobri a ficção cristã, que até então eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas já tinha consumido sem saber, por exemplo, como Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Já tinham comprado alguns livros de fantasia cristã, da Gabriela Costa, mas eu nunca tinha me dado conta de que esse gênero literário tem um nome que se chama ficção cristã. Então eu já tinha consumido algumas fantasias, por exemplo, do C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, alguns livros da Gabriela Costa, A Lágrima de Vidro, foi o primeiro que eu comprei assim, já tendo a ideia de que, olha, um livro cristão que reúne fantasia, que tem fantasia, um livro de fantasia cristão. Mas eu não sabia acerca do termo, do gênero ficção cristã, que engloba, tudo isso, fantasia, romance, suspense, enfim. Eu acho muito legal isso. Eu tinha um certo preconceito com romances que se diziam cristãos, porque, sei lá, eu achava que era uma coisa muito genérica, muito chata na minha cabeça, fonte-voltas na minha cabeça, Mas conforme eu fui tendo acesso a esses conteúdos, conforme eu fui comprando livros de romance cristão, eu vi que muito pelo contrário. É um tipo de livro que é muito bom. Sério, muito bom mesmo. Então, assim, hoje eu vim aqui indicar alguns romances cristãos. Romances cristãos ou romance cristão. Enfim, vim indicar livros de romance cristão. A carreta da alegria tá passando na minha cidade. Enfim. Aqui são alguns livros que eu tenho, de ficção cristã. 2 deles aqui não são de romance cristão, que é O Príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia. Esse aqui é A Escolha do Verão, que eu já terminei de ler. Inclusive, eu estou lendo o 2º livro deles, da Sara Guzella, que é uma série, É uma série que ela escreveu, que é A Origem das Estações. Esse primeiro é A Escolha do Verão. O segundo que eu tô lendo é A Esperança da Primavera. Eu ainda não terminei de ler. Foca aqui. Foca. A Esperança da Primavera. E são esses 2 livros da saga, até então. O primeiro e eles são de fantasia. Eu mostrei aqui porque eu vou fazer também um livro de fantasia cristã, porque eu tenho muitos. Eu acho que eu tenho mais de fantasia cristã do que de romance. Ou eu tenho mais, ou tá bem, a mesma coisa, porque eu gosto muito de ambos os gêneros, Uma coisa boa do romance cristão é que ele não é necessariamente... Ele não necessariamente fala, tipo, Jesus. Mas toda a história você vê que aponta para algo maior. E não é aquela coisa genérica, aquela coisa, sabe? Que eu imaginava que era. Mas você vê o desenvolvimento dos personagens, você vê o desenvolver dos personagens, o amadurecimento deles e tudo apontando para Cristo, sabe? Tudo que gira em torno de um propósito muito bonito, mesmo sem citar o nome de Jesus. É muito bonito ver o desenvolvimento dos personagens ali. Então eu trouxe algumas indicações de romance cristão. A primeira delas de todas, assim, eu tenho 2 livros que são da mesma autora. Um é esse aqui, Mil Passos ao Sul, que eu já terminei a leitura há pouco tempo.
E, assim, é um livro que me surpreendeu muito. É um livro muito bom e que foge de todos os estereótipos que a gente imagina para casal, literalmente. E eu gosto muito da escrita dessa autora, que é a Camila Antunes. Ela tem uma escrita super fluida, super incrível, faz a gente se identificar com a personagem. E é muito interessante essa história, né? Ela conta a história da Cássia, que aos 32 anos ela é líder de juventude e, enfim, ela tem uma carreira sólida, estruturada, ela tem toda uma questão de ter investido ali na sua vida acadêmica e profissional, porém, ela se sente muitas das vezes atrasada quando se fala sobre relacionamentos. E aí, é um livro que trata muitas questões profundas, muito legais, assim. Eu me identifiquei muito com a personagem. E, enfim, um determinado dia, ela tá lá revendo uns e-mails antigos, um e-mail antigo de um antigo amor. E aí, sem querer, ela acaba enviando esse e-mail depois de, acho que 12 ou 13 anos sem ver essa pessoa. E aí a história começa a se desenrolar a partir disso e é muito interessante. Esse livro aqui é incrível, eu gostei muito dele. Agora, esse aqui devia ter sido o primeiro, porque foi o primeiro livro que eu li da Camila Antunes. Esses dois livros são da mesma autora. E esse aqui foi o primeiro que eu li dela, que é o Deixa Nevar. Também é um romance incrível, que assim, você vê assim o processo de redenção dos personagens e eles encontrando assim a Cristo, não de uma forma explícita, como eu falei, não é tipo, ai, aceitei Jesus, não, é algo muito profundo e muito bonito ver o amadurecimento e todo esse desenvolver ali dos personagens. E a Camila escreve isso de uma forma surpreendente, uma forma incrível. E aí, cara, eu não sei nem como explicar esse livro aqui, porque são tantas camadas, tem um plot twist incrível. Incrível barra um pouco assustador, porque eu não tava esperando por isso. Quando eu li assim, gente, deixa eu ler de novo, é isso mesmo que eu tô lendo? E o Marco Remy, eles têm um encontro inesperado numa loja dela, que ela é designer de joias. E aí, a partir desse encontro que eles têm, começa toda a história deles, que em breve momento, né? E a princípio ele tem uma pausa por conta da pandemia. Esse livro também traz um pouco da pandemia, né? Foi escrito, acho que na pandemia, não sei, mas a história também tem essa questão. E aí, depois disso, tem um inesperado reencontro, depois do plot twist de uma notícia, assim, que vai deixar o Marcos desesperado, não desesperado, mas chocado. Enfim, mas é um romance super leve, criativo, muito legal, que foge muito dos estereótipos, assim, que a gente imagina, né, de um romance, mas é muito legal. Estereótipos de romance que eu falo, imagino que a gente imagina um romance adolescente. Não é um romance adolescente. Inclusive, essa autora aqui, ela escreve sobre personagens que já são adultos, mas numa perspectiva cristã, muito legal. E eu indico muito. Camila Antunes se tornou esse ano uma das minhas escritoras favoritas. Esse daqui é o meu xodózinho. Eu também terminei ele esse ano, 2025, agora esse mês. Eu li ele em uma semana. Muito bom, que é o Esposa Sob Medida, da Noemi Nicoletti. Ela também é escritora de um livro que é bem famoso, é Sonhos, Ecos e Ferrugem, acredito eu. Eu ainda não li esse livro, mas parece ser muito bom. E esse Esposa Sob Medida é minha primeira leitura dessa autora. E assim, que livro bom. Tem uns plot twist que, mano, incríveis. Sério, eu tô impressionada com a capacidade dessas autoras de ficção cristã de escreverem plot twists tão bons. De verdade. O Mark, ele faz uma encomenda de uma esposa em um site que tem
que se chama Esposa Sob Medida. Então ele coloca todas as características que ele quer na esposa dele e ele faz essa encomenda. Só que o que ele não esperava é que a esposa que ele encomendou viria com defeitos. Se é que eu posso dizer assim, defeitos. E o plot twist que vem nisso é muito bom. E trata de temas assim muito pertinentes. Muito legal, sério. Esse livro aqui tá no meu top 10, é muito bom. Amor Sublime entre Universos. Esse aqui é a minha mais recente leitura. Eu comecei semana passada, ainda não terminei a leitura dele, mas é um livro que fala de um casal, líder de adolescentes, que estão enfrentando alguns problemas no relacionamento deles, né? Esse aqui, diferente dos outros, é relacionado a um casal já casado. Então, ele retrata crises, né, que está acontecendo dentro desse relacionamento. E aí, depois de uma determinada briga, o homem, o Samuel, ele é teletransportado para um outro mundo. E ele precisa viajar entre os multiversos, né? Entre os diferentes mundos, e em cada mundo diferente, em cada multiverso, ele precisa reconquistar a Milena, que é a sua amada. Muito interessante. Ainda não terminei a leitura, então ainda não tenho assim uma classificação, é muito bom, isso e aquilo. Mas é uma indicação que eu deixo aqui para você que gosta de romance com casal que já são... Não, com casal que já são casados. Esse aqui é o meu preferido de todos, da Tessa Afshar, que é O Príncipe Oculto. Eu acho que toda pessoa que gosta de romance, seja cristão ou não, a pessoa que gosta de romance em geral deveria ler esse livro. Gente, esse livro aqui, ele é incrível. É um livro que ele é assim muito profundo em várias camadas. Fala sobre perdão, arrependimento, sobre, enfim, é uma coisa linda que você vê e é muito bonito. Eu falo isso em todos os livros, né? Mas eu acho que é uma coisa inerente do livro da ficção cristã, é você ver o processo do personagem de amadurecimento, de se desenvolver, de se tornar uma pessoa melhor. Porque essa é o intuito, né? Nos tornarmos pessoas melhores. E nesses livros aqui, ela consegue deixar muito nítido e muito claro, muito bonito esse processo. Ele retrata, né, a história da Bíblia, não de Daniel especificamente, mas a Keren, ela é vendida para a família de Daniel, então se passa na época de Daniel. É uma história que tem muitas camadas. Ela começa sendo vendida para a família de Daniel, porque a família dela precisava de recursos. E aí depois tem um plot twist que eu não posso falar, que faz ela tendo que sair às pressas da cidade onde ela viveu, onde ela cresceu. E aí ela se encontra em uma outra nação que fala uma outra língua e tendo que alfabetizar um jovem misterioso. E ok, alfabetizou um jovem misterioso e ela descobre que esse jovem pode salvar a sua nação, né? Pode salvar o seu povo. Então, assim, é muito interessante, muito bonito. Eu admiro muito a criatividade da Tessa em ter escrito essa história. Com certeza foi guiada por Deus, porque é uma história muito profunda e muito, muito, muito interessante. Romance aqui no meio, né? Porque eu ainda não falei do romance, mas tem um romance, a parte do romance aqui no meio, que também faz parte do plot twist, então eu não posso revelar muito. Mas esse aqui é o meu top 1, é o meu favorito de todos. E essas foram as minhas indicações de romance cristão. Eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais conteúdos como esse, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal.